Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso Pode Crescer e Conquistar, é um prazer, uma alegria. Eu sou Alexandre Supera e aqui na minha frente está o meu amigo, meu parceiro, Anderson Cristofoletti. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, vamos entregar uma ferramenta para você que diz respeito a planejamento, né, Anderson? Vamos embora planejar o futuro, sejam todos bem-vindos. Já vai deixando aí o seu curtir, comenta, encaminha, porque é muito importante a sua participação conosco aqui. Bora falar um pouquinho sobre planejamento. Supera, eu entendo que isso pode mudar destino, hein? Pode fazer pessoas sair aqui do sofá, da cama, do estacionamento e quem sabe até aí, né, do fundo do poço. Exatamente. Vai fazer você, quem sabe, até sair do anonimato e ir para os grandes outdoor da vida, né? Que legal. Porque, Anderson, eu entendo que hoje, ao se falar de planejamento, envolve todas as questões da vida, principalmente as mais importantes, as mais essenciais. Planejamento, gerenciamento de finanças, de tempo, da área emocional, da área espiritual, ou seja, tudo precisa de um planejamento. E o planejamento, eu entendo que é nada mais, nada menos do que uma preparação, você se organizar para algo que você quer alcançar ou um lugar onde você quer chegar. Você precisa planejar para que você possa chegar nesse lugar com êxito e com sucesso, né? E nós temos aqui alguns pilares que nós já falamos, né? E queria que você desse uma explanada sobre esses pilares para que a gente possa... Vamos introduzir, né, o tema refletindo a respeito do movimento. Eu acho que a gente tem que ressaltar que tudo que está parado enferruja, né? Tudo que está parado causa problema, né? Uma água parada vai causar bolor, vai causar doenças, vai causar um monte de coisa. E uma vida parada ou alguma área da nossa vida parada também vai criar problema. Eu me lembro de um exemplo a respeito do avião, você já deve ter ouvido isso também, que o avião, ele não tem, o risco do avião não é ele voando, o risco do avião é ele parado no chão, né? Lá voando, né, ele está ali colocando todas as suas engrenagens em funcionamento, então ele vai se manter no alto, ele é seguro lá. Mas no chão, projetado para estar no alto. Isso, né? Ele no chão parado pode ser a pior coisa do mundo para um avião, porque ele vai causar algum defeito. Então, a nossa vida também exerce esse fundamento. Nós precisamos de movimento, vivemos de movimento. Uma área da nossa vida sem um movimento, nós podemos declarar que existe uma falência ali, uma morte, né? Precisamos, o nosso corpo não para, os nossos órgãos não param. E, de alguma forma, eles estão orquestrados em pleno funcionamento 24 horas por dia, né? Por mais que a gente pare e descanse ali, tire uma soneca, mas não, o nosso corpo ele está em movimento. Sim. Então, nossas ideias, nossos planejamentos, nossas metas, nossos sonhos têm sempre que estar em movimento. Temos que, por mais que a linha de chegada não é o grande objetivo, a gente já conversou sobre isso em outro podcast, tem que fazer valer a pena a nossa vida cada dia. Precisamos dessas metas para nos motivar, para fazer a gente acordar todos os dias. Uma boa meta, um bom objetivo inspirador dentro do propósito vai fazer com que você acorde antes do relógio despertar. Né? Faz com que você se levante motivado, faz com que você engaje outras pessoas, com que você traga gente para dentro do seu, como passageiro aí da sua vida. Então é muito bacana a gente refletir sobre planejamento do ponto de vista, precisamos nos movimentar. Todas as áreas da vida precisam desse planejamento. E dentro dessa analogia que o senhor falou sobre o movimento, né? Que, por exemplo, o vento nada mais é que o ar em movimento. Já pensou você ficar dentro de um ambiente que está tudo parado, você praticamente não tem oxigênio. E uma vez eu escutei algo que eu achei bacana, que quando você para, você senta. Quando você senta, você deita. Quando você deita, você dorme. E quando você dorme, meu amigo, é difícil você conseguir conquistar alguma coisa dormindo, né? Então, tem muito sentido essa introdução que você está falando
acerca de se movimentar, porque o primeiro passo realmente é o movimento, senão não tem planejamento, não tem como se planejar se você estiver inerte, se você estiver parado. Não é verdade? E aí vem a primeira pergunta, né, do pilar, o primeiro pilar dessa nossa conversa. Ir para onde, né? Exatamente. Qual é o grande objetivo? Qual é a meta? Né? Onde você quer chegar? E eu, às vezes, né, olho para isso e falo assim, eu preciso dividir em duas etapas, né? Ou ter duas reflexões de onde eu devo ir, ou quais deverão ser os meus objetivos. Eu tenho que chegar lá porque eu quero chegar lá, ou eu tenho que chegar lá porque eu preciso chegar lá, né? A grande discussão é, eu quero isso ou eu preciso disso? Acho que vale refletir essas duas questões para, primeiro, a gente analisar o nível de maturidade que a gente está hoje. A gente conversava um pouquinho aqui antes nos bastidores a respeito de quando nós éramos ainda menores de idade. Sim. A gente toda hora queria estar em um local em que nós não tínhamos ainda as condições físicas ou as condições documentais para estar. Eu não vejo a hora de chegar aos 18 anos para eu tirar habilitação, dirigir meu carro, dirigir uma moto, entrar num determinado lugar, entrar num emprego, né, participar de algum clube. Então, a gente tem determinados momentos da nossa vida em que os nossos planos eles são limitados por falta de alguma condição fisiológica, física, documental em nossas vidas. E isso acaba que, muitas vezes, gerando aquela grande expectativa, te coloca até no planejamento, você se inspira com aquilo e todas as suas energias são colocadas ali para conquistar. Agora, existem outros momentos que a gente precisa estar lá obrigatoriamente sob pena de alguma condenação, algum problema, alguma multa. Vou dar outro exemplo dos 18 anos, que é o famoso alistamento militar, né, para o homem principalmente. Ele é obrigado aqui no Brasil, ao chegar aos 18 anos, fazer esse alistamento. Então, ali ele precisa estar lá. Ele não quer muitas vezes, né? Muitos não querem, mas precisa estar lá para cumprir com esse propósito, que nesse caso é um propósito da lei, um propósito de cidadania, um propósito de nação, né? De segurança da nação. E em todas as áreas das vidas a gente vai conviver, quando a gente for delimitar sonhos e projetos, com essa visão. Eu preciso estar lá, eu quero estar lá. E a grande questão é como você vai definir isso na sua vida. Né? Como que você vai definir esses parâmetros? Ô Anderson, eu percebendo você falando, eu entendo que existe nesses dois parâmetros uma conotação positiva e uma negativa. Ou seja, quando se fala eu quero estar lá, eu no meu modo de enxergar, eu entendo que quando se quer, você vai fazer com maestria. Quando você quer, quando você deseja, você vai fazer por onde aquilo aconteça de uma forma suprema, né, e inquestionável. Agora, diferente quando você precisa. Porque quando a gente faz as coisas por necessidade, a sensação que dá é que não sai... você não vai se esforçar ao máximo a ponto, igual você deu o exemplo do alistamento, né? O cara não quer, vai porque precisa. Então, eu entendo que se a gente puder apontar para o nosso futuro, saber para onde a gente tem que chegar, mas desejando aquilo, eu acho que você vai fazer aquilo com mais eficácia e eficiência. Isso está dentro de uma percepção de cada ser humano. Temos que entender aonde se deve ir, onde se quer ir, por meio de percepções, né? E por meio de escolhas, resultados, decisões diárias na vida das pessoas. Nós precisamos lembrar que algumas áreas das nossas vidas, lembra das bolas de vidro, né? Do malabarismo, que a gente já conversou em outro podcast. Nós temos que entender que algumas questões são fundamentais e elas têm que girar independente se eu quero ou se eu preciso. A questão de você ter um sustento financeiro, né? Você ter as finanças para você, um trabalho para você ter a sua renda, ela é fundamental. Sem isso daí você não come, você não vive, é necessário. E muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente gosta, né? Então você vai encontrar
muitas vezes o primeiro emprego, você vai encontrar a única oportunidade que está te abrindo. Então, existem fases das nossas vidas que a gente vai ter que fazer aquilo acontecer, vamos ter que vivenciar o movimento do dia a dia para aquele resultado que é um resultado de sobrevivência. Só que todo ser humano ele tem a garantia, é uma garantia da nossa liberdade, de fazer as mudanças necessárias e chegar em outro lugar que seja o lugar que você quer, não o lugar que você precisa. Podemos ficar no exemplo da nossa vida profissional. Estou tendo que fazer isso porque é a única forma de eu sobreviver. Tá, mas o que mais você vai fazer para você sair dessa situação e ir para um local onde você vai ser melhor remunerado ou remunerado da forma com que você gera a sua expectativa? O que é que você vai fazer para que, alcançando isso, você tenha liberdade e faça o que você ama fazer? Então, aí vai exigir agora um segundo movimento. Mantém o movimento da sobrevivência, mas faz o movimento das mudanças. E aqui que entra o planejamento. O tema de nosso hoje talvez seja nesse exemplo fantástico que a gente trouxe. Estou numa vida, e aí pode ser casamento, pode ser vida espiritual, físico, tudo na sua vida. É o que você talvez está fazendo para sobreviver, para manter, para segurar o que você está exercendo hoje. Tá, mas quais são os movimentos em que você vai planejar para fazer com que isso aqui deixe de ser o que você precisa para ser o que você quer, um objetivo alcançado, um sonho realizado? E aqui que é a grande provocação que a gente faz para os nossos internautas aqui, né? Uhum. Essa é a grande provocação. Então, começa aí com o diagnóstico, e aí a gente tem que passar para a parte 2 aqui. Né? Qual que é a parte 2? Se eu já sei para onde eu quero ir agora, eu tenho uma visão clara de futuro, tá, eu vou fazer um diagnóstico de onde eu estou hoje. De onde eu estou hoje. Por que eu tenho esses resultados hoje? Ô Anderson, mas me permita, antes de nós passarmos para essa parte 2, o interessante é que o processo que nos leva aonde se precisa ir, como que eu posso dizer para você me entender, os nossos internautas, sem querer espiritualizar muito? Vou dar o exemplo que nós estávamos falando aqui nos bastidores, de Jonas. Jonas, ele não queria ir para Nínive, né? Porque ele sabia que Deus ia perdoar todo mundo, ia acabar com a bondade de Deus, Deus perdoando e a cidade salvando. Então ele pega e vai para Tarsis. Então, na verdade, o que ele queria não era bom. Por quê? Porque fez com que ele fosse parar dentro de um grande peixe, né? O que eu estou tentando dizer é que muitas das vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente mesmo, né? E quando isso acontece, a pessoa, dentro desse parâmetro aqui, saber para onde ir, eu não sei para onde ir, o que faz? Supera, aqui daria para nós ficarmos umas 24 horas direto conversando sobre o tema propósito. Pode ser até um objeto, né, de um novo pode crescer e conquistar, para a gente falar só sobre propósito. Nesse exemplo que você trouxe, muito claro, nós precisamos entender que nessa viagem aí, Jonas era um mero passageiro, né? Por que eu vou chamar ele de passageiro? Mas aí o apóstolo Paulo, na Bíblia, vai talvez aprofundar um pouquinho mais. Ele chega num determinado versículo, depois a gente pode pesquisar, e ele fala assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Acho que é Gálatas capítulo 2, verso 20, que vai falar, já fui crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Então a gente percebe que dentro dessa profundidade da declaração de Paulo, ele está dizendo assim, eu abri mão agora das minhas vontades, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus projetos e entendi que os planos e projetos de Cristo na minha vida, eles são maiores e melhores que os meus. Então agora eu quero dedicar 100% a esse novo projeto. Só que aqui eu estou levando a um extremo de um chamado onde o próprio Deus
vira para Paulo, né, e é uma declaração dele, de que vou mostrar para Paulo o quanto dói me seguir, né, o quanto é pesado o meu chamado. Então é um caso muito particular e muito extremo que eu estou trazendo para diagnosticar, de repente, uma pessoa que abre mão dos seus propósitos. Quando que a gente vê isso? Aqueles missionários que vão, muitas vezes, para outros países viver realmente de doação, em situações de risco, em situações de perigo, que acabam tendo aquilo como uma vocação mesmo, um chamado de abrir mão de sonhos e projetos pessoais para um plano, um propósito maior. Então, esse é uma análise de estado atual com fundamento em propósito pleno e puro. Agora, a maior parte das pessoas não tem essa visão de profundidade de propósito. Elas querem ter a realização de bons projetos, bons planos, ter uma vida tranquila, pacífica, em paz, próspera, mas, ao mesmo tempo, cumprindo com a vontade que Deus tem. E eu chamo, nesse momento, em você encontrar o seu propósito, porque aí a gente está falando do seu propósito, não do propósito de Deus na sua vida, mas do seu propósito. Boa. Que seria o quê? Colocar em ação todas as habilidades que Deus já te dotou. Colocar em ação os dons que você já recebeu. Colocar em atividade os conhecimentos que você já tem, fundamentado em algo que eu falo assim, quer achar esse propósito? Encontre algo que você faria 24 horas por dia, de maneira alegre e feliz, sem ganhar um centavo. Você achou. Você achou seu propósito. É o que você ama fazer. É o que você está pronto a fazer e faria. E aí você vai entender que quando você exerce isso, então, você faz tão apaixonadamente, tão bem, que as pessoas chegam e fazem assim, eu quero pagar você por isso que você está fazendo. Né? Então, a gente chama isso de encontrar o seu propósito, viver a plenitude do seu propósito e ainda ser próspero e abençoado por conta disso. E lembrando que toda atividade, todo dom, todo talento, toda capacidade, ela pode ser aperfeiçoada. E quanto mais aperfeiçoada, mais frutos você vai ter. Mais aceleração de resultados você vai ter. E as pessoas, muitas vezes, elas até encontram o seu propósito. Eu queria tanto viver disso e eu amo fazer isso. Mas ela é tão amadora na aplicação desses dons e talentos, amadora no sentido assim mesmo de faltar capacidade, de faltar conhecimento, em que ela muitas vezes fica muito na superfície e não encontra a plenitude da execução. Então aí ela passa a ter uma vida difícil, porque o resultado não vem, aí ela tem que abrir mão toda hora desse sonho para poder fazer agora o que precisa para sobreviver. Então ela se afasta cada vez mais desse plano. Por quê? Porque ela não encontrou o propósito e não se aplicou, não se desenvolveu no propósito, nessa capacitação para exercer o seu propósito. E a gente vê isso muito nítido acontecer na vida de muitas pessoas. Outros que, aí a gente fala assim, né, usa alguns termos assim, acredita no seu sonho, né, seja perseverante no seu sonho. Acreditar e perseverar é investir. E aí eu tenho que entrar na terceira parte aqui do nosso projeto, porque a hora que você fez o diagnóstico, que é a parte 2, e entendeu, olha, eu não estou tendo resultado porque eu preciso aperfeiçoar o meu propósito, aperfeiçoar a minha capacitação, beleza. Aí você entra para o terceiro passo, né? que é o passo a passo, para a terceira etapa, que é o passo a passo. Para eu chegar na realização do meu sonho, do meu projeto, ser pleno nisso, o que é que eu tenho que fazer? E aí você vai dentro do diagnóstico entender agora, eu vou ter que me aperfeiçoar, vou ter que me capacitar, e isso custa. As pessoas, às vezes, querem as coisas prontas, acham que isso é um chamado onde que vem tudo pronto, e não é assim. Eu chego a dizer que um propósito pessoal bem-sucedido é como um diamante a ser conquistado, né? É como o ouro ser garimpado. Né? Você vai todo dia abrindo, todo dia entendendo, e às vezes pode levar uma vida toda, supera. Às vezes não é de um dia para o outro. Às vezes pode ser rápido. E a gente vê os jovens hoje, né? Os jovens hoje estão numa aceleração de resultado incrível. Pelo menos uma boa parte. Nunca se viu tantos jovens hoje alcançando
muito recurso, muito dinheiro, trabalhando no que são apaixonados, a área de tecnologia, Sim. internet, tantas coisas. Por outro lado, a gente vê uma gama de outras pessoas tão frustradas, né? Tão paralisadas, tão alienadas, né? Completamente alienadas, que não sabem nem para onde ir, não sabem nem onde estão. Então, essa é a nossa, hoje, experiência, né? A experiência que a gente tem vivido hoje. Tá. Dentro desse terceiro pilar de entender o nosso propósito, eu consigo desenvolver o meu propósito se eu tiver um bom planejamento dentro da minha profissão? Ou profissão, Com certeza. ou você acha que profissão é uma coisa, o eclesiástico é outra, para cumprir o propósito? Eu acho que tudo vai depender da sua visão, do seu chamado. Eu não posso aqui generalizar. Podemos olhar para a Bíblia como alguns exemplos? Ou devemos? Então vamos olhar para Davi. Davi, ele tinha um duplo chamado na vida dele, um duplo propósito, que envolvia tanto a questão profissional, vamos chamar assim de profissional, quanto a eclesiástica. Quando ele foi chamado para a eclesiástica, ele foi chamado no meio do caminho, num propósito, já cumprindo o seu propósito profissional. Vamos lembrar, Davi, ele era um pastor de ovelha. Sim. Ele vivia ali. Ali era o ganha-pão dele. E ele fazia muito bem aquilo. Quando ele vai lutar com um gigante, ele deixa claro, eu defendo as ovelhas do meu pai, luto com o urso, luto com leão. Agora, quando ele chega no arraial para lutar com o gigante, ali não era mais as ovelhas. Ali ele estava defendendo Israel, que era agora um chamado muito maior. Por mais que rei poderia dar uma conotação de profissão, a profissão dele era pastor. Só que, ao mesmo tempo, guerreiro, né? Porque ele defendia, ele deixou claro, eu cuido de ovelha como uma ferramenta ali, ou como um objetivo, mas o que eu faço mesmo aqui, eu guerreio, eu defendo, eu cuido. É esse que é a paixão dele. Talvez o dia que não tivesse urso e nem leão, era um dia frustrado, né? Um dia triste, porque era o que ele gostava. É o tal do avião no chão, né? Exatamente. E quando ele se encontra com o gigante, ele fala assim, espera aí um pouquinho. Ele está agora desafiando Israel, a espiritualidade, o Deus de Israel. Me sinto chamado. Mas, ao mesmo tempo, chamado para fazer o quê? Cuidar da ovelha? Ele ia cuidar do Golias? Não, ele ia fazer o quê? Guerrear. Porque aí ele coloca as habilidades que ele tinha em função do reino, em função de exercer o papel da espiritualidade. Então, aí a gente vê, a partir daí, o próprio reinado de Davi tendo várias circunstâncias. Ele cuidava, sim, das ovelhas de Israel, né, mas ele gostava de guerrear. E a guerra dele foi tão especial que no final da sua vida ele encontrou o quê? Paz. Olha que magnitude, né? Então a conquista dele foi encontrar uma paz, e diz o texto ali que antes dele morrer ele encontrou com essa paz. Então, assim, é difícil a gente diagnosticar para as pessoas, porque de repente ela pode escolher fazer só a parte espiritual, como foi Paulo. Paulo, na virada de chave dele, quando ele muda o plano de vida dele, ele abre mão completamente da sua vida profissional para viver 100%. E foi uma escolha que ele fez, uma escolha que ele entendeu que Deus queria para ele, né? E a gente vê, por outro lado, pessoas que não se envolveram na questão da espiritualidade, mas que foram, assim, dentro do seu dia a dia, instrumentos de salvação para nações. Vamos lembrar de Esther? Qual é a função ministerial de Esther? Eu não consigo enxergar nenhuma. Mas na posição em que ela foi colocada e que ela entendeu que Deus colocou ela ali, que poderia ser apenas uma concubina, ela se transformou em rainha. Com o quê? Investindo, entendendo, buscando habilidades ali para ela alcançar a visão do rei. Planejando. Então a gente percebe ela cumprindo um propósito extraordinário de salvação para o povo, e salvação da vida dela,
mas não ligado com a espiritualidade diretamente. Apenas, Poxa vida. por mais que ela jejuou, ela se preparou, ela orou, ela não estava exercendo um papel ministerial, mas tecnicamente secular, humano, profissional. Já Davi juntou os dois, já apóstolo Paulo só no espiritual. Então eu consigo enxergar dessa maneira. Não, maravilha. É isso aí. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. 24 minutos. Já 24 estamos minutos. aí. Isso nos leva então para o quarto pilar, que é organizar tudo isso. Organizar, fazer um passo a passo, né, para quem ainda está indeciso, para quem está inerte, para quem está em cima do muro. Precisa ter uma localização, uma vez sabendo aonde você está, para onde você precisa ou quer ir, agora você tem que organizar a sua vida num passo a passo para poder chegar. Eu acho que agora a primeira questão é você separar todas as áreas da sua vida para você ter uma visão clara dos seus problemas, das suas condições, do seu resultado e aquilo que você precisa colocar mais energia ou não. Essa é uma hora excelente para fazer uma ferramenta roda da vida, né? Se você tem um negócio, faz lá a roda de avaliação P7G, lá do Upset Hub, que você vai ter uma visão clara dessa condição que você está hoje. E aí é importante você dialogar. Vamos falar aqui rapidamente alguns passo a passo. Meu casamento não está indo bem. Então esse é o diagnóstico. Não está indo bem, a gente não dialoga mais, briga muito, existe aí várias coisas acontecendo. Então qual que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui? Qual é o primeiro movimento? Parar, sentar e dialogar. Mas uma conversa aberta. Uma conversa para entender o outro. Porque normalmente a gente quer conversar, mas a gente não quer conversar, a gente quer falar do que a gente está sentindo. Nosso ponto de vista. Então, acho que a primeira etapa é ouvir o outro. Senta e escuta o seu cônjuge. Qual é a sua lista de queixas? Qual é a sua visão do nosso relacionamento? Qual é a sua visão do que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, já pergunta, qual é a sua solução? E, normalmente, vai ser assim, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Ambos têm que mudar. Então, por que não mudar, então? Por que não abrir mão? Porque um dos problemas terríveis no crescimento do casamento é o orgulho. É sempre achar que o outro tem que abrir mão. Ou, às vezes, é a canseira de sempre estar abrindo mão e o outro não abrir. Mas tudo isso é um trabalho a ser desenvolvido, a ser feito. Então, dialogou, conversou, planejou e aplica diariamente as ações necessárias. A aplicação, né? Porque as pessoas, às vezes, falam, né? Vou mudar, vou fazer isso, mas não faz, não muda, não age. Então, falei do casamento, mas serve para a profissão. Onde você está hoje? Quantos livros você já leu essa semana, esse último mês, que pode mudar a sua história? Quantos vídeos você ouviu? Quantos Pode Crescer e Conquistar você já escutou para pegar ideias? Conhecimento hoje para a evolução profissional supera. Em abundância. Tem muita coisa boa gratuita na internet. Tem muita coisa baratinha de você pagar que te traz um crescimento e acelera os seus processos. Então, o quanto você está buscando desenvolver na sua vida profissional? E assim é para todas as áreas das nossas vidas. O passo a passo, a partir de agora, vem a partir do diagnóstico. E lembra do conceito de sabedoria que a gente trouxe num dos podcasts? Colocar em ação aquilo que você já sabe que tem que fazer? Sabedoria. Então, já tem o item 1 da sua lista de planejamento de que você sabe que tem que fazer, já começa por ele. Começa por ele. Eu quero ter um corpo saudável. Já começa por onde? Que é básico, agora. Alimentação nesse momento, físico. Você já vai ter que se alimentar já dá uma analisada. Né? O que é bom e ruim aqui? Já começa por aí. Aqui você já deu um grande passo. Tem uma coisa que a gente usa no coaching para adolescente, criança, adolescente. Criança já aplica. Que a gente quer motivar elas a alcançarem, fazer um planejamento e alcançar metas e resultados. A gente já quer motivar elas. Mas tem uma que já é bastante estudado, que aquela criança que já consegue levantar da sua cama e arrumar a sua cama antes de sair do seu quarto, ela já atinge um primeiro grande objetivo, uma grande meta, e aquilo já satisfaz ela. Ela já se sente realizada. Por mais que seja um simples arrumar uma cama. Então, às vezes, a gente quer cumprir com tarefas tão grandes, alcançar metas tão grandes,
no intuito de alcançar resultado. Às vezes você vai começar por uma. É aquele mês que você conseguiu economizar e não gastar as coisas supérfluas e fez sobrar R$1 que seja. É aquele mês em que você conseguiu cumprir com a sua jornada semanal de exercício. Disciplina. Né? É aquele dia em que você conseguiu organizar o seu tempo e não deixar para o dia seguinte coisas que ficaram aí sem terminar. Então, existem no nosso dia a dia, na nossa rotina, mudanças que a gente pode aplicar que vai fazer parte do nosso planejamento e antecipar nossos resultados. Então, passo a passo é de cada um. E você pode não saber ainda o passo final, mas o primeiro passo, tenho certeza que você já sabe o que você tem que fazer. E se você quiser aquilo lá, né, se você quisesse mesmo aquilo, você já estava fazendo isso. E se você dá o primeiro passo, isso vai trazer engajamento para você se planejar para os próximos. Isso aí. Então é isso aí. Estamos aqui na marca de 30 minutos do nosso Pode Crescer e Conquistar. Não tem como a gente falar de uma ferramenta tão poderosa dessa como planejamento em poucos minutos, tá bom? Eu espero que você seja abençoado e não se esqueça dos nossos pilares aqui, das nossas ferramentas. Saber para onde você está indo é essencial. Saber aonde você está também é crucial. Entender o seu propósito e organizar um passo a passo que você vai chegar lá. Não tenho dúvida disso. Beleza, Anderson? É isso aí. Espero aí que você aproveite essa ferramenta e, mais uma vez, curte aí, comenta e manda para todo mundo acompanhar esse nosso Pode Crescer e Conquistar. E não se esqueça de se inscrever também, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, compartilha com o maior número de pessoas. Mais uma vez, meu amigo. Mais prazer, um, hein? viu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.